Olá a todos, bem-vindos ao Historiando. Eu sou a Misha e hoje nós vamos falar de um dos temas mais legais da história, pelo menos na minha opinião. Um dos temas que mexe com o imaginário popular, que influenciou livros, jogos, filmes, enfim. Um tema super legal. Vamos falar sobre o Egito Antigo. Estão prontos para isso? Então vamos lá! Ok, galera, nós vamos começar com o mesmo esquema da nossa primeira videoaula sobre Mesopotâmia. Então vamos começando a falar um pouquinho sobre a localização e a geografia do Egito. São fatores de extrema importância para nós conseguirmos compreender como que esse povo se organizou, por que a política deles toma uma forma e não toma outra, enfim, a geografia é um aspecto importantíssimo para a história. O Egito está localizado no nordeste da África, em uma região conhecida no passado como Crescente Fértil. Nós vimos isso na aula de Mesopotâmia. E apesar dessa designação, apesar de fazer parte do Crescente Fértil, ocupa um território predominantemente desértico. A maior parte do país corresponde ao deserto do Saara e o deserto da Líbia, e apenas 5% do solo é utilizado para a agricultura. E aí, em larga medida, isso só se torna possível graças ao rio Nilo. O Nilo é o rio mais longo do planeta, com aproximadamente 6.852 quilômetros de extensão. O Nilo corta o Egito de norte a sul, e a fertilidade trazida por esse rio possibilitou a fixação de povos nômades, nessa região que é uma das mais áridas do planeta. Durante as cheias, entre os meses de junho e outubro, as águas cobriam as margens desérticas do rio Nilo. Mas quando o rio voltava, quando havia contração dessas águas do rio e ele voltava ao seu leito normal, uma grossa camada de limo fertilizante, chamado de humus, era deixada sobre a terra. Então os camponeses iniciavam as semeaduras favorecidas por um terreno fertilizado e rico. Tanto é que o Nilo ele tem uma importância tão grande para o Egito que o Heródoto, que é um historiador grego do século V a.C., afirmou que o Egito era uma dádiva do Nilo. Isso porque o Nilo representava a única possibilidade de assentamento humano na região. E aí existe uma visível diferença, vocês conseguem observar isso no mapa que está disponibilizado para vocês, mas existe uma visível diferença entre a região do delta do Nilo, isso ao norte do Nilo, e o vale do Nilo mais ao sul. É interessante notar que essa divisão acabou determinando, mais ou menos por volta de 3.500 a.C., uma separação inicial da sociedade que ali se formou, ou seja, aqueles povos que vão se agregar no Baixo Egito, que é a região do delta do Nilo, que é mais rica, ela é mais populosa. Por que se chama Baixo Egito? Porque está a nível do mar. E o Alto Egito, que é no vale mais dependente do rio, que inclusive estão localizadas as cataratas do Egito. Vocês podem observar mais uma vez no mapa que está disponível para vocês. E aí a gente pode dizer o seguinte, o Egito, diferente da Mesopotâmia, que ao observar o povo que estava no poder terá uma política descentralizada ou centralizada, o Egito mantinha um forte estado centralizado sob o comando do faraó. Todavia, esse processo de centralização foi bastante demorado. Inicialmente, o Egito estava dividido em pequenas aldeias independentes, conhecidas como nomos, que eram lideradas pelos nomarcas.
Não estou falando errado, é nomarcas mesmo. E aí a prática da agricultura, favorecida pelo quadro natural do território, propiciou o desenvolvimento da região com a formação das primeiras cidades. E aí a união das populações do Vale do Nilo na construção de canais de irrigação e diques para melhorar e controlar os efeitos da enchente do Nilo originou a formação de dois reinos, o reino do Alto Egito, que está ao sul, nas terras do sul, e o Baixo Egito, das terras do norte. E aí, por volta de 3.200 a.C., é que ocorre a unificação do Egito, que passou a estar submetido à autoridade de um único soberano, vocês já sabem, o faraó. A palavra faraó, esse termo, significa casa grande. Então, faraó, se traduzindo para o nosso belíssimo português, significa casa grande. E o faraó é identificado com Horus. Então, ele é como se fosse um descendente direto do deus Horus. E o faraó detinha em suas mãos a administração do Estado e os tribunais de justiça. Era também o sacerdote-chefe dos templos, liderava o exército, intervinha no comércio, nas minas, nos celeiros, enfim, a função do faraó é bastante ampla, porque os poderes estão concentrados nas mãos dele. E aí a unificação do Egito determinou o início do período dinástico da história egípcia. Dessa época, de 3.200 a.C. até 300 a.C., haverá a sucessão de 31 dinastias. É coisa pra caramba! E a história do Egito unificado é normalmente dividida em 3 períodos. Nós temos o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. E aí nós vamos falar de cada um agora separadamente. O Antigo Império, com a capital em Mênfis, iniciou-se com a unificação dos reinos empreendida pelo faraó Menés e vai se estender até 2130 a.C. Esse período se caracteriza por grandes obras de irrigação, pelo desenvolvimento da agricultura, então todo esse processo de controle e domesticação do Nilo visando a sobrevivência da população. E, claro, o grande destaque desse período é a construção das grandes pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos no Planalto de Gizé, consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esses nomes, Quéops, Quéfren e Miquerinos, essas pirâmides, os nomes que essas pirâmides receberam, elas receberam dos respectivos faraós que as construíram. E até hoje elas desafiam os conhecimentos de engenharia. Ainda não conseguem explicar como que essas pirâmides foram construídas. Nesse período, o Estado egípcio era pacifista e mantinha-se praticamente isolado de outros povos. Isso aí garante a sobrevivência da cultura, uma tradição que acaba se enraizando de forma mais profunda na população. Mas, aos poucos, o poder central do faraó se debilitou. Essa decadência pode ser atribuída principalmente às manobras dos grandes proprietários de terras e dos líderes dos antigos nomas, os nomarcas, que desafiavam muitas vezes a autoridade do faraó. Além disso, além dessa questão do desafio da autoridade do faraó pelos nomarcas, a diminuição da enchente do Nilo, a fome, as pestes, o tamanho da estrutura burocrática que foi montada, as tributações, as revoltas sociais levaram à fragmentação do poder político e sua consequente descentralização. E aí, a partir de 2200, as lutas entre os nomarcas tornaram inevitável o esfacelamento do império. E aí isso só vai ser remediado naquilo que nós chamamos de Médio Império, que terá início em 2052. Então vejam bem que nós afirmamos para vocês
que o Antigo Império começa em 3200 com a unificação do Egito e vai até 2130, e o Médio Império começa em 2052. Então, de 2130 a 2052, nós temos aquilo que chamamos de período intermédio. Não nos vem ao caso aqui analisar o período intermédio. Mas o Médio Império, ele aparece ainda em meio a esses conflitos que nós vimos aí do final do Antigo Império. E o faraó Mentuhotep II é quem vai conseguir restabelecer a unidade do Egito e novamente centralizar o poder político nas mãos do faraó. Haverá um deslocamento de capital que sairá de Mênfis e a cidade de Tebas se torna a capital dos dois reinos, do Alto e do Baixo Egito. Então foi um período bastante próspero, marcado pela expansão territorial do Egito e pelo início das relações comerciais entre os egípcios e outros povos, como os fenícios, os sírios, os cretenses. Então já vê aí que tem um pezinho do Egito ali, começando na história da Grécia. Vale a pena ficar ligado nisso aí. Além disso, as obras públicas de irrigação receberam um novo impulso, ampliando as áreas agrícolas, e a vida cultural vai florescer de forma bastante intensa. A trajetória do Médio Império vai sofrer uma brusca interrupção, mais ou menos por volta de 1630 a.C., porque o Egito vai ser invadido e conquistado pelos Hyksos. Os Hyksos eram povos nômades da Ásia e eles utilizavam armas de ferro e carros de guerra conduzidos por cavalos. Isso aí vocês viram, é algo que começa com os assírios e acabam se espalhando ali em toda aquela região da Ásia. Então, quando os Hyksos chegam ao Egito usando ferro e carros de combate, os egípcios não conheciam isso, eles desconheciam essas técnicas de batalha. Então, logo eles foram massacrados pelos Hyksos. E aí os conquistadores permaneceram por mais de um século no território egípcio. Aí nós vamos ter mais um período intermédio, e aí o novo império começa em 1539 e vai até por volta de 525 a.C. E o Médio Império resultou de um processo de união dos egípcios contra os Hyksos. É esse período que vai começar os egípcios a ter um certo, como eu poderia dizer, horror àquilo que é estrangeiro. Não estou dizendo que é xenofobia não, hein? Estou dizendo que eles começam a se unir mais, proteger mais a sua cultura. Sob a liderança do faraó Amoses I, a sociedade egípcia conseguiu expulsar os invasores. E aí o pacifismo egípcio, que era a prática política da época, deu lugar a uma política expansionista. Então, exércitos egípcios anexaram a Núbia, a Palestina, a Etiópia, a Síria, a Fenícia. É a hora do grande Egito imperialista aparecer. Como Estado centralizado que controlava a economia do país, com um governo e funcionários administrando, inclusive, templos, terras, homens, barcos, rebanhos, cobrando tributos, fiscalizando os trabalhos, além daquilo que era produzido nas terras do próprio palácio, o governante, o faraó, se impunha como senhor supremo do Egito. E foi com esse poderio que o faraó Amenófis IV fechou os templos, confiscou os bens em favor da divindade Aton, buscando profundas reformas de cunho político e religioso. Parênteses aqui nessa história. Diz alguns historiadores e alguns egiptólogos que foi essa a primeira tentativa de monoteísmo que teria influenciado os hebreus que estavam sob o jugo dos egípcios, eram escravos dos egípcios. Diz que eles começaram a ouvir esse assunto do tipo assim, pô, e aí, vocês ouviram essa conversa de que só tem um Deus só e tal? E aí, provavelmente, isso teria influenciado a construção do monoteísmo hebreu. Obviamente que não temos uma confirmação documental, apenas vestígios arqueológicos e poucos vestígios escritos, mas fica aí para vocês demonstrando que pode ter tido uma influência. Não é comprovado. De toda maneira, a longo prazo, essas reformas políticas do Amenófis IV não vingaram.
Tanto é que Amenófis IV, ele acaba mudando o seu nome para Akhenaton, né? E aí, ao que parece, devido às crenças tradicionais e a impopularidade da nova religião, né? Então, com a morte de Amenófis IV, a gente vai discutir isso um pouquinho mais quando estivermos falando sobre religião, mas a morte dele vai fazer com que o filho dele, que se chamava na época Tutankhaton, né? Ele vai assumir o trono, e aí por conta da pressão dos sacerdotes de Tebas, de Mênfis e os seguidores do culto de Amon, Tutankhaton vai mudar o nome dele para Tutankhamon e restabelecer a religião tradicional politeísta. E essas conquistas militares vão ser retomadas posteriormente no reinado de Ramsés II. Provavelmente é o faraó mais conhecido da história, o mais famoso da história, além de Tutankhamon. Ramsés II vai derrotar diversos povos asiáticos, como, por exemplo, os hititas. E esse forte sentimento de identidade cultural e política que havia unido o povo egípcio, que levou-os a dominar e escravizar outros povos, eles vão fazer o quê? Escravizar os hebreus, como eu havia falado para vocês. E aí se coloca na história que foi no reinado de Ramsés II, mais precisamente por volta do ano de 1250 a.C., que os hebreus, sob a liderança de Moisés, conseguiram fugir do Egito, um episódio que ficou conhecido como o Êxodo, e aí tem um livro inteirinho da Bíblia só sobre isso, caso vocês tenham curiosidade para ler. Então, pode-se dizer que o auge da civilização egípcia foi atingido durante o longo governo de Ramsés II, não apenas devido às vitórias militares conseguidas por ele, mas também devido aos monumentos arquitetônicos construídos durante esse período. E aí, a partir de 1075 a.C., a gente vai começar um longo período de decadência do Egito Antigo. O Egito vai ser sucessivamente conquistado por diversos povos. Quer ver? Vou dar um resuminho aqui geral para vocês. No século 7 a.C., o território vai ser ocupado pelos assírios. Olha só que legal, a gente estudou isso na aula passada. Em 525 a.C., vai cair em poder dos persas. E aí os persas vão transformar o Egito em uma província persa. Em 332 a.C., quando o Egito já era uma província persa, vai ser dominada por Alexandre da Macedônia. E aí vai passar a integrar o mundo helenístico de cultura greco-asiática. E aí, por volta de 30 a.C., o Egito vai ser anexado pelos romanos. Então vocês veem que a gente vai ter um longo processo aí de assimilação cultural entre a cultura greco-romana e a cultura egípcia. E isso acaba modificando completamente a história egípcia. A cultura, ela passa a ser completamente outra. Mas ao longo da história egípcia, a organização político-social estruturou-se em torno da terra e dos canais de irrigação, tendo o Estado o controle de toda a estrutura econômica, social e administrativa. E aí, por meio de suas instituições burocráticas, militares, culturais, religiosas, o Estado subordinava toda a população e garantia a realização das obras de irrigação. A economia apoiava-se na servidão coletiva. Os camponeses eram obrigados a realizar grandes obras de irrigação coordenadas pelo Estado, além de construírem depósitos de armazenagem, templos, palácios, monumentos funerários. E tal trabalho era quase sempre realizado nas épocas de cheia de Nilo. Por que eram realizados nas épocas de cheia do Nilo? Porque era o período que havia interrupção das atividades agrícolas. Então, no período da seca do Nilo, esses camponeses iam fazer essas atividades agrícolas, os chamados felás, né, os camponeses. E aí, na época de enchente, eles iam trabalhar nas obras públicas. O Egito era grande produtor de cereais, notadamente trigo, além do algodão, linho e papiro. Havia a criação de cabras, carneiros, gansos, e o rio oferecia também a possibilidade da pesca, obviamente, né? Desenvolvia-se também no Egito o artesanato, a produção de tecidos, de vidros, além da significativa indústria naval. Afinal de contas, havia essa necessidade de interligar o norte e o sul, né? Havia a necessidade de interligar o Baixo Egito com o Alto Egito, e se fazia isso por meio da navegação.
E esse quadro que eu descrevi para vocês caracteriza o chamado modo de produção asiático, que nós vimos na aula sobre Mesopotâmia. É um modelo que também é encontrado lá. E é baseado, sobretudo, no regime de servidão coletiva e que os indivíduos exploram a terra como membros das comunidades locais e servem ao Estado, que é o maior proprietário de terras, e também pagam tributos e prestam esses serviços, o trabalho. Essa explicação, de novo, destaco isso, friso isso, se insere dentro de uma certa visão de história, que é o chamado materialismo histórico, que é de cunho marxista. Essa explicação sofreu crítica diante das várias descobertas e novas hipóteses por parte de historiadores, egiptólogos, arqueólogos, principalmente por volta da década de 60. Inclusive, para grande parte da comunidade científica, esse tipo de explicação cai por terra, embora alguns ainda defendam, como por exemplo Ciro Flammarion Cardoso. De toda forma, o que interessa para nós é que isso cai no vestibular. Então, caiu o modo de produção asiático, então vocês já estão ligados no que é, né? É essa junção de o trabalho servil coletivo, né, da população, o Estado detentor de todas as terras e a economia agropastoril de regadio. Então, são essas três coisas que vai determinar o que é o modo de produção asiático. Bom, o Egito, por conta disso, desse aspecto econômico, o Egito ele foi marcado por uma rígida divisão social. Daí que podemos afirmar que estamos falando de uma sociedade estamental. Quase não há mobilidade social no Egito. Na base da pirâmide social estavam os escravos e os camponeses, além de um grande número de trabalhadores que vão prestar serviço à comunidade, e esses grupos eram constantemente convocados para a construção de obras públicas. Com o tempo, a sociedade fica um pouco mais diversificada, abrangendo comerciantes, artesãos, construtores, soldados, embalsamadores, funcionários públicos, escribas, sacerdotes, dentre outras várias profissões aqui que nem vale a pena ficar citando. Então, a ocupação profissional do indivíduo determinava sua posição na sociedade. Simples assim. Seu pai, já falei isso pra vocês, seu pai era um camponês, você vai nascer camponês, vai ser camponês, vai morrer camponês, seu filho vai ser camponês e ad eterno isso aí até a sociedade egípcia acabar. Bom, na base da pirâmide social estavam os escravos, que constituíam a camada social mais explorada. Eles eram geralmente prisioneiros de guerras. E os escravos formavam um grupo numericamente pequeno diante do conjunto da população. É quase que irrisório. E as condições de vida do escravo variavam de acordo com o tipo de atividade que ele exercia, né? Há indícios, por exemplo, de que os escravos domésticos, os que trabalhavam nos palácios, nas casas dos grandes proprietários de terra, eles viviam melhor, por exemplo, do que os escravos que trabalhavam nas minas ou nas pedreiras. Embora, contudo, entretanto, e aí a gente precisa fazer esse parênteses, o escravo pertencesse, bote aspas nisso, a outra pessoa, o escravo não era uma mercadoria. Ele não era considerado uma mercadoria. Ele é entendido como pessoa. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o escravo podia adquirir propriedade, podia testemunhar nos tribunais, podia se casar com pessoas livres. E aí, por conta dessas características, em razão dessas características, alguns egiptólogos consideram que não houve escravidão no Egito Antigo no sentido clássico do termo. Aquele sentido de escravidão que vem da Grécia, que vem de Roma, e é aquele sentido de escravidão que nós podemos interpretar, por exemplo, com o Brasil colônia. Alguns afirmam, mas se cair na sua prova e perguntar se havia escravidão no Egito, sim, havia. Por mais que não seja no sentido clássico do termo, mas ainda assim havia escravidão. E aí, acima dos escravos, estavam os camponeses, que compunham a maioria da população. Em geral, eles eram trabalhadores independentes, que prestavam serviços nas propriedades agrícolas e recebiam como salário uma parte da colheita. A gente ainda não está falando de sociedades monetarizadas. Então não dá para pensar em salário como se pensa hoje. Então eles recebiam parte das colheitas, parte de alimento. Eles viviam em casas de madeira, casas de barro ou feito de papiro. Papiro não é só feito para escrever não, tá?
Papiro é uma planta bem dura, vou mostrar aqui para vocês. E aí podia-se fazer casas também feitas de papiro. E quase sempre essas casas elas eram construídas nas áreas de plantio, porque a função principal dos camponeses era justamente trabalhar na agricultura. E aí, quando eles não estavam trabalhando na agricultura, os camponeses podiam prestar serviços nas construções dos faraós, mas só quando eles não estavam trabalhando na agricultura. E dentre as camadas privilegiadas, falando subindo agora para o topo da pirâmide, primeiro nós temos os artesãos. Os artesãos produziam lanças, arcos, escudos para as tropas que combatiam nas guerras. Além disso, também fabricavam vasos de cerâmica, cestos, sandálias, perucas, tecidos, barcos fluviais. As estátuas gigantescas que a gente vê no Egito também era feito pelos artesãos. Então existe assim uma função bastante ampla. E para as camadas privilegiadas, esses profissionais produziam joias, esculturas, quadros e objetos destinados a enfeitar as tumbas dos mortos. E existiam também artesãos que fabricavam perfumes, óleo para o corpo, roupas e produtos de maquiagem. Isso fica muito claro quando a gente vê as imagens dos egípcios que mostram que eles andavam bem maquiados, né? Mostrava que eles colocavam pinturas no rosto. E acima dos artesãos estavam os comerciantes. Afinal de contas, eram graças ao trabalho desses comerciantes que os egípcios conseguiam adquirir produtos importados, como, por exemplo, a madeira da Fenícia para a construção de barcos, móveis e sarcófagos. Eles adquiriam também metais como cobre e estanho que vinham da Núbia. Núbia é onde está hoje o atual Sudão. E era importante também para a confecção de armas, né, esses metais. E também era trazido da Grécia e do Oriente Médio as plantas cuja resina era utilizada no processo de mumificação. E acima dos comerciantes estavam os escribas e os funcionários públicos. E muitas vezes essas funções acabavam se confundindo. O escriba, ele é o escrivão profissional. E ele estava entre os poucos dentro da população que sabiam ler, escrever e contar. Eram os alfabetizados da sociedade. Então os escribas controlavam a cobrança dos impostos, classificação dos valores de todas as propriedades, a contagem do número de trabalhadores dos reinos, a organização das leis, fiscalização das atividades econômicas e por aí vai. É por isso que eles eram confundidos com os funcionários públicos, porque os funcionários públicos também eram importantes na administração da sociedade. Eles eram responsáveis, por exemplo, pela arrecadação dos impostos, eram eles que chefiavam a polícia, que fiscalizava a construção e administrava as obras públicas. Então, assim, se confundia muito e se aproxima muito a função de um escriba dos funcionários públicos. Acima deles estavam os soldados. E aí, o soldado exercia uma profissão de prestígio, que era fonte de ascensão social. Então, ser soldado é a profissão que te permite ascender socialmente. E aí, quando serviam diretamente ao faraó por um longo período de tempo, os militares eram recompensados com ouros, terras e altos cargos dentro da administração pública do Estado egípcio. E entre os segmentos mais privilegiados de todos, aqueles que estão assim, quase que no topo da pirâmide social, só um pouquinho mais, mas enfim, estavam os sacerdotes e as sacerdotisas, que eram respeitados pelo conhecimento e por serem vistos como mediadores da relação dos homens com os deuses. Então esses profissionais, eles acabavam enriquecendo com as oferendas dos devotos, eles não pagavam impostos, qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. E até mesmo não pagavam impostos das suas propriedades particulares. Então eles eram responsáveis pela administração dos templos e de escolas nas quais os médicos, os escribas e outros profissionais obtinham seus conhecimentos. E no topo da estrutura social estava o faraó. Ele era o rei supremo do Egito, considerado um deus vivo, responsável pela prosperidade e proteção do povo. Então veja bem, o faraó é um deus encarnado, ele não é um homem, ele não é um simples homem, ele é um deus. E, no entanto,
essa crença na condição divina do rei sofre variações ao longo da história egípcia. Em alguns momentos ela era extremamente reforçada, mostrando toda essa potência divina do faraó, e em alguns momentos ela era enfraquecida. O faraó não tinha tanto poder assim, mas ainda assim era visto como um deus. O faraó, ele era assessorado pelos funcionários públicos, pelos altos militares e pelos escribas. E o faraó, ele tinha a função, eu já falei para vocês, de fiscalizar as obras públicas e de comandar o exército. E ele também exercia muitas vezes funções religiosas. A participação do faraó era fundamental nas cerimônias destinadas a assegurar, por exemplo, a vitória nas guerras, ou garantir que as cheias do Nilo fossem... garantir que elas fossem suficientes, né? Então, que não fosse nem excessivo a ponto de destruir o que tivesse, mas também que o rio não ficasse completamente seco e fizesse a população morrer de fome. Então, para tentar manter esse equilíbrio do Nilo, era necessária a participação do faraó nessas cerimônias de fertilidade. E a sociedade egípcia, ela foi muito criativa no campo artístico e cultural. Durante o Antigo Império, os egípcios desenvolveram um tipo especial de notação, que é o hieróglifo, palavra que significa escrita sagrada. Logo, eram sacerdotes responsáveis pela confecção de escritos em escrita hieroglífica. O hieróglifo, ele é composto de ideogramas e símbolos fonéticos, e essa escrita foi empregada no início em diversos tipos de textos, e aos poucos o uso vai ficando cada vez mais restrito aos monumentos oficiais e a questões religiosas. E aí, com o passar dos séculos, a partir dos hieróglifos se desenvolveu dois outros tipos de escrita. A hierática, que é composta por sinais mais simplificados para poder reproduzir a escrita em papiros, né? Ele era utilizado em textos mais correntes pelos escribas. E a demótica, que é uma escrita ainda mais simples, semelhante à nossa escrita cursiva, de caráter popular, e era empregada, por exemplo, em contratos de vendas e em textos jurídicos e administrativos. E a escrita egípcia, ela só começou a ser decifrada no século XIX. Na real, que o despertar com relação à escrita egípcia começa no século XVIII, porque em 1799 os soldados franceses, sob o comando de Napoleão Bonaparte, invadiram o Egito, né? Isso aí eu acho que é bem que de conhecimento geral. E aí eles encontraram perto da cidade de Roseta um pedaço de pedra com 3 tipos de inscrições. Estava escrito em grego, hieróglifo e demótico. E aí, em 1802, o francês Jean-François Champollion, vamos fazer um parênteses agora para todos nós nos sentirmos humilhados, mas Champollion, com 12 anos de idade, sim, 12 anos de idade. Eu com 12 anos de idade eu tava fazendo o quê? Provavelmente tava brincando de pique-pega lá na rua, né? Não sei o que eu tava fazendo com 12 anos de idade. Mas esse moleque, ele decidiu dedicar-se a resolver o enigma da Pedra de Roseta. Então ele começou a estudar isso com 12 anos de idade. E aí, passados 11 anos, ele conseguiu decifrar os primeiros hieróglifos. E em 1821, ele começou a fazer um estudo mais aprofundado da Pedra Roseta. E aí, os escritos da Pedra de Roseta revelaram que se tratava de um decreto de 196 a.C. Na época, o faraó governante era Ptolomeu V Epifano. Quase não sai de novo. E aí, considerável parcela da produção artística no Egito e a tradução das obras em escrita hieroglífica se deram graças à Pedra Roseta, que virou uma chave de decodificação da escrita egípcia. Além disso, considerável parcela da produção artística do Egito Antigo foi influenciada pela religião. O culto aos deuses, por exemplo, levou à construção dos famosos templos, como, por exemplo, o templo de Luxor e os templos de Karnak, e a criação de esculturas e pinturas retratando as divindades. Mas, além dos temas religiosos, haviam também muitas representações do cotidiano na produção artística, como cenas de colheita, pesca, pastoreio, navegação, prática do artesanato, dentre outras coisas.
E a crença na vida após a morte levou à construção dos grandes túmulos. Dentre eles, os mais imponentes que nós temos são as pirâmides que serviam de sepultura para os faraós e os membros de sua família. E aí, falando de morte, nós temos que falar do livro dos mortos, né? O mais conhecido foi enterrado com um escriba chamado Ani. Estamos falando de um rolo de papiro de 24 metros, feito para ajudar os mortos a alcançar a imortalidade. Tais textos funerários eram escritos no início apenas para os faraós, mas com o tempo os egípcios passaram a crer que pessoas comuns também alcançariam a eternidade se bem-sucedidos na transição. A jornada de todos eles começa com a morte. O corpo é mumificado por uma equipe de sacerdotes que tiram todos os órgãos, exceto o coração, a sede da emoção, memória e inteligência. Depois, o corpo é coberto por um sal chamado natrão e envolto por um tecido de linho embebido em resina. Além disso, as faixas eram tecidas como talismãs para proteção, arrematadas com um amuleto de escaravelho que será importante mais tarde. Esse processo de 2 meses buscava preservar o corpo numa forma ideal com a qual seu espírito pudesse acabar se reintegrando. Mas antes, o espírito deve passar pelo Duat, ou submundo. Esse é um reino de vastas cavernas, lagos de fogo e portões mágicos, vigiado por bestas assustadoras, cobras, crocodilos e monstruosidades meio humanas com nomes como o que dança no sangue. E para piorar, a Pep, a deusa serpente da destruição, que se esconde nas sombras esperando engolir as almas dos mortos. Felizmente, o livro dos mortos contém magias, feitiços específicos, preces e códigos para defender a alma nessa jornada no além. Munido desse arsenal, a alma atravessa os obstáculos, repele ataques de monstros e furtivamente evita a Pep para chegar ao salão de Maat, deusa da verdade e da justiça. Aqui, a alma passa pelo desafio final. Ela é julgada por 42 deuses assessores que têm de ser convencidos de que ele viveu uma vida virtuosa. A alma se aproxima de cada um deles, chamando-os pelo nome e declarando um pecado que ela não cometeu. Dentre essas confissões negativas ou declarações de inocência, a alma afirma que não fez ninguém chorar. Isso aí meus ex-namorados estariam ferrados, né? Não era um bisbilhoteiro, não poluiu as águas, dentre outras coisas. Mas fica a pergunta, a alma realmente viveu uma vida perfeita? Nem tanto, mas é aí que um amuleto de escaravelho entra em cena. Nele estão escritas as palavras: não sirva de testemunha contra mim. Exatamente para que o coração não traísse o morto, lembrando dos tempos em que o morto estava errado de alguma forma, por exemplo, fuxicando os vizinhos. Sério, está no livro dos mortos. E aí agora chega a hora da verdade, a pesagem do coração. Se seu coração pesar mais do que a pena de Maat, em consequência de suas más ações, ele vai ser devorado pelo monstro Amit, que é parte crocodilo, parte leopardo, parte hipopótamo, e aí deixaria de existir para sempre. Mas se o morto está com sorte, seu coração será julgado puro. E aí Ra, o deus Sol, leva-o para Osíris, deus do submundo, que dá a ele permissão final para entrar na eternidade. Nos infinitos e exuberantes campos de junco, a alma encontrará seus parentes falecidos. Lá não há tristeza, dor ou ira, mas muito trabalho a fazer. E aí, como qualquer outro, a alma deve cultivar um pedaço de terra, o que geralmente acaba fazendo com a ajuda de uma estatueta Shabti, que era colocada na tumba. E aí essa estatueta faria o trabalho para a alma. O papiro do Livro dos Mortos, e no caso específico de Ani, está no Museu Britânico desde 1888. Então, para aqueles que tiver curiosidade de dar uma olhada, é só entrar no site do British Museum e fazer um tour daqueles virtuais para poder observar toda essa coleção de arte egípcia que tem lá. Além disso, os egípcios também se destacaram na química. A manipulação de substâncias químicas surge no Egito, principalmente por conta do ritual de mumificação.
Parênteses, a palavra química vem do egípcio, Kemi, que significa terra negra. Olha só que legal, uma curiosidade dessas. Eles também se destacaram na matemática, na engenharia, vide os templos e as pirâmides, né? Na astronomia e na medicina. Bom, a sociedade do Egito Antigo atribuía a condição de deus e deusas às forças da natureza, entre as quais o sol, o céu, a terra, o Nilo. Havia centenas de divindades, algumas cultuadas apenas numa região, outras veneradas em todo o Egito. Por exemplo, a gente pode citar a Ogdode de Heliópolis, que é o mito de formação do Egito, né? Diz o seguinte, que no princípio havia Num, o oceano do caos primordial, as águas primordiais. E aí de lá originou-se Atom. Atom, muitas vezes, dependendo de qual Ogdódia que você está analisando, se você pegar a Tebana, por exemplo, Atom vai ser associado com Ra. Mas aí surgiu Atom. E Atom criou Shu e Tefnut, o ar e a umidade. Os dois se casaram e tiveram 4 filhos: Osíris, Ísis, Sete e Néftis, sendo que Osíris, como sendo primogênito, herdou o Egito, e ele se casa com Ísis, e Sete se casa com Néftis. Essas seriam as primeiras divindades egípcias, por assim dizer, e dos deuses principais. Quem sabe mais à frente a gente faz uma aula só de mitologia egípcia. Mas é demonstrando justamente que o mito ele pode variar dependendo de qual região que você está analisando. E isso não significa que um está certo ou outro errado, não, tá? Todos eles estão corretos. Isso que é legal da mitologia. Mas, enfim, havia centenas de divindades no Egito, né? E algumas cultuadas somente em algumas regiões, como eu falei, e outras eram veneradas em todo o Egito. Por exemplo, Amon-Ra, Osíris, Horus, Ísis, Sete, isso aí todo mundo conhecia. E eles eram associados aos acontecimentos da vida diária, como, por exemplo, a morte. Osíris, por exemplo, é o deus da morte, é o deus do submundo. Também tem os deuses dos fenômenos naturais. Então a gente pode dizer o seguinte, que a religião egípcia ela era politeísta, porque haviam vários deuses. Só que outra característica é o antropozoomorfismo. Era uma região antropozoomórfica, ou seja, as divindades elas eram representadas, como vocês podem observar nessa estatueta aqui, o corpo humano, mas a cabeça animal. Esse aqui, no caso, a minha divindade favorita, este é o Anubis. Conheçam o Anubis, também vinculado à morte, é um dos deuses protetor da morte, protetor dos portões, do submundo. Anubis tem a cabeça de chacal e corpo humano. Então é uma das divindades do Egito e isso seria a forma antropozoomórfica. E os egípcios também adoravam animais. Para aqueles que adoram gato, saibam que o gato no Egito ele é uma divindade. Então, as crenças religiosas estavam na base das manifestações culturais, como a arte, a medicina, a astronomia, a literatura. O próprio governo egípcio é fundamentado justamente na teocracia, tanto é que a gente fala que é uma monarquia teocrática, né? E também com a vida após a morte, que era uma preocupação generalizada de todos os egípcios. Afinal de contas, todos eles queriam atingir a bem-aventurança, né? Na vida após a morte. E aí uma coisa que vale destacar aqui é que nós estamos falando de politeísmo, né? Mas o domínio dos milenares deuses egípcios foi quebrado justamente durante o reinado do faraó Amenófis IV, que eu havia falado para vocês anteriormente. Ele tentou implementar o culto ao Deus único. E aí a reforma religiosa tinha o objetivo de diminuir a autoridade crescente dos sacerdotes de Tebas, que ameaçavam o poder central. E a experiência monoteísta, essa crença em um Deus só, baseou-se no culto de Atum, que é simbolizado pelo disco solar. E o faraó passou a se intitular Akhenaton, que significa sacerdote de Atum, aquele que é útil a Atum. E aí ele fundou uma nova capital, Akhetaton, que significa horizonte do disco solar, nas proximidades de Tebas, que era então a capital do Egito na época que ele implementou essas reformas religiosas. E aí foi extremamente combatido pelos sacerdotes de Amon.
E o monoteísmo vai declinar com a morte de Akhenaton, e aí o faraó Tutankhaton, que era filho e sucessor do Amenófis, durante o reinado dele vai ordenar a reestruturação dos templos ao culto de Amon e vai ordenar também que seja colocado novas decorações, novas estátuas, que se reerga estátuas dos vários deuses e deusas, e além disso ele muda o nome dele para Tutankhamon. Em suma, eu posso dizer para vocês, agora sim, trabalhamos nos aspectos gerais da cultura egípcia. É interessante, se vocês forem procurar, que o volume de questões sobre Mesopotâmia, ele é consideravelmente menor do que o número de questões que caem no vestibular sobre o Egito. Por isso que é uma aula um pouco mais extensa. E aí vale a pena agora fazermos um resumo da história egípcia. Então, observamos que o Egito está localizado no nordeste da África, fazendo parte do Crescente Fértil. Nós vimos que a política egípcia ela é centralizada. Nós vimos que a economia ela se dá também pelo modo de produção asiática, ou seja, 3 aspectos que determinam o modo de produção asiática. Nós temos o primeiro aspecto, a economia agropastoril de regadio, agricultura. O segundo aspecto é que as terras pertencem ao Estado. E o terceiro aspecto é a servidão coletiva. Além disso, dependendo do período, nós temos a questão do comércio e a produção de artesanato. Tudo isso no aspecto econômico. No aspecto social, nós vimos que é uma sociedade estamental, de cunho monárquico teocrático. Isso quer dizer o quê? Pouca mobilidade social e, ao mesmo tempo, há uma associação direta da religião com a figura do faraó, que é considerado um deus vivo encarnado na terra. Saindo do aspecto social, no aspecto cultural, nós vimos a questão da escrita. Nós temos 3 tipos de escrita: hieroglífica, que é a escrita sagrada, a hierática, que é utilizada pelos escribas, né, nos documentos mais correntes, e a demótica, que seria a escrita popular, o que hoje nós chamaríamos de nossa escrita cursiva. Nós vimos também a produção cultural fundamental, aí, o livro dos mortos egípcios, principalmente o livro de Ani, que está no British Museum. Nós vimos também os vários ganhos no campo da astronomia, da química e da matemática. E na perspectiva da religião, nós vimos que o Egito é uma sociedade politeísta e os deuses apresentam formas antroposomórficas, ou seja, podem ser representados como homens, como animais ou como a mescla das duas coisas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deem um like aí no vídeo. Não se esqueçam de acessar o nosso canal do Telegram, porque é lá que estará a apostila e a lista de exercícios para vocês estudarem. E também um pequeno resumo. Para aqueles que não quiserem acessar o Telegram, só querem ter acesso ao resumo, vocês podem também acessar pelo Instagram. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela atenção e até a próxima!